Sejam bem-vindos ao Arcast, o podcast da Arcara Navilab, um espaço para a gente falar sobre cultura, futuro, projetos, produção cultural, métodos e ferramentas que podem ajudar pessoas criativas a se desenvolverem. E esse podcast surgiu de diversas conversas que a gente costuma ter no nosso dia a dia. E agora que a gente está nessa onda do digital, todo mundo tem seu podcast, a gente decidiu ter o nosso também e dividir os nossos pensamentos e também receber um pouco do feedback e do pensamento de vocês, para a gente contribuir com vocês e vocês contribuírem com a gente. Eu sou Tato Sanches, eu estou aqui com a Nana, a Janaína Amaral. Ela é produtora há 12 anos, estuda produção, trabalha com produção, vive produção, adora uma planilha e, bom, é isso. Vocês vão conhecer mais dela conforme a gente for conversando ou se vocês também decidirem dar uma stalkeada e nos pesquisar nas redes sociais. E eu tô aqui com o Tato Sanches, que é meu companheiro, uma pessoa super focada em futuro, em tecnologia, uma pessoa que adora cultura e quem geralmente puxa essas conversas super papo cabeça por aqui, porque tem essa vontade de desenvolver diversos temas. Então a gente, no nosso dia a dia, costuma falar sobre as coisas que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Eu gosto muito de falar, eu sou um tanto chato e bastante questionador. E vocês vão descobrir isso ao longo do tempo. E hoje a gente vai falar sobre uma pergunta, na maioria desses podcasts vai ser com uma pergunta-tema, e a pergunta de hoje é: existe futuro sem cultura? E aí vou deixar você começar, Nana. Existe futuro sem cultura? Bom, acho que é impossível. Se a gente pensar a cultura como algo que permeia a vida de todos nós seres humanos, que tem a ver com a nossa vida em sociedade, com a nossa existência, saindo daquela caixinha da cultura como algo que é vista como arte, vista como entretenimento, se a gente estiver falando de cultura como modo de vida, como modo de existência dos seres humanos, impossível, não existe futuro sem cultura. Eu acho que é isso também, a gente compartilha dessa resposta, dessa opinião, porque já faz um tempo que a gente conversa sobre isso. Cultura ela é muito mais ampla do que entretenimento, do que arte, ela abrange todas as nossas relações humanas, né? E quando eu penso se é possível futuro sem cultura, não, porque como é que a gente vê algo avançar, crescer, evoluir se a gente não cultiva, né? Se a gente não cuida, se a gente não mantém. E pensando nisso também, derruba aquela máxima que a gente costuma comentar que estou levando cultura, né? A ideia de levar cultura para alguém, né? Tudo bem, você pode ir apresentar a sua cultura, a sua forma de ver cultura, mas geralmente isso tem um pensamento meio colonizador, como se você tivesse a cultura e quem você vai levar não tem cultura, não tem acesso à cultura. E o fato é que todo mundo tem cultura, existem culturas boas e más, e aí isso vai depender de quem avalia, né, de qual perspectiva, de qual realidade, de qual país, né? Então, sei lá, existem culturas que eu quero combater, que eu sou contra, e tem culturas que eu quero cultivar, que eu quero ajudar a manter. Então, para mim também não existe futuro sem cultura. Eu acho que não existe nem a relação humana com a vida sem o processo de cultura. E já que a gente está falando disso, acho que era legal a gente também pensar um pouco e contextualizar o que é cultura, de maneira curta, para você, o que é cultura? Olha, para mim, acho que eu sigo muito na linha da Marilena Chaui, do Gilberto Gil, que tem esse pensamento bem amplo de cultura, que abarca tudo o que a gente vive enquanto sociedade, e isso envolve nossos modos de viver, nossos modos de fazer, como a gente se relaciona com outros seres humanos, tem a ver com a nossa rotina, tem a ver com a arte que a gente consome, com a arte que a gente faz. Então tem esse conceito amplo para mim, cultura. E eu acho que assim, para mim também tem esse conceito amplo. Eu tenho pensado que cultura é o centro de tudo, a essência de tudo. A essência da relação humana com a vida, assim, com
com o dia a dia, com como você faz as coisas, né? Tem a ver com isso, cultura. Claro que também tem a ver com arte, com entretenimento. A arte como a gente vê geralmente, né, cultura, mas a arte é uma forma de expressão humana, então, claro, é cultura. Mas é isso, para mim também a cultura é algo muito mais amplo do que um show, uma música ou um espetáculo. Claro que isso é parte da cultura, é parte da indústria criativa, mas também é a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente trata um ao outro. Então, por exemplo, existe a cultura do estupro, existe a cultura do racismo, né? E são o tipo de cultura que eu tinha comentado antes, que são culturas que eu quero combater, que eu quero que não existam. E existe a cultura do cuidado, né? Que geralmente na nossa sociedade fica para as mulheres, né? Mas que é uma cultura que eu quero fazer parte, que eu quero manter, que eu quero que evolua também, para que não fique só, tipo, com as mulheres, porque também essa cultura do cuidado, que é algo bom, também tem um lado, às vezes, negativo, que é o peso disso, né? Então, por aí vai. Cultura tem uma coisa muito ampla, a gente precisa ver ela de maneira ampla, tanto como artistas, né, falando como artista, enquanto produtores, enquanto cidadão, enquanto poder público, e por aí vai, né? Eu acho que, inclusive, o futuro da cultura passa por uma ampliação dessa visão de cultura que se tem hoje como massa, vamos dizer assim. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala do Ministério da Cultura, muitas pessoas entendem, pra quê? Pra que isso? Não faz sentido. É tipo, como se a gente estivesse desperdiçando dinheiro. Justamente porque a visão de cultura que muitas pessoas têm é uma visão limitada. É uma visão que vai muito para um entretenimento, para um oba-oba, para diversão. Tem também todo um estigma em cima do artista, dos meios de produção. E esquecem de verificar que, poxa, qual é o tamanho da cadeia produtiva da cultura no Brasil? Sim. O quanto a cultura permeia diversos outros setores, o quanto a gente produz, o quanto a gente contribui para o PIB, quantos milhões de empregos a gente gera. Então, assim, é uma economia como qualquer outra. Como qualquer outra, não. Eu acho que não, assim, de verdade. Eu acho que é a economia do futuro. Concordo. Eu acho que toda a economia no futuro vai ser pautada em cultura. Já está sendo, né? Sei lá, uma marca gigantesca pensa hoje já em cultura, em comunidade, né? E aí tem todo esse pensamento de presença de marca, né? Em fazer as pessoas gerarem essa cultura é assim que eu falo sobre determinado produto, né? É assim que eu me porto. Então é meio que o rock, né, vamos dizer assim, que tinha todo, é assim que eu me visto, é assim que eu falo, é com essas pessoas que eu ando, é essa postura que eu tenho. Hoje as marcas querem ter isso para elas, né? O capitalismo quer isso. Então a economia, ela também vai ser pautada na cultura, com certeza, e já está sendo pautada na cultura. Então por isso eu não acho que ela é como qualquer outra, eu acho que engloba as outras, sabe? E a gente está vendo isso acontecer. É engraçado isso de falar como o futuro passa por isso também, o futuro da cultura, né? Com certeza. Porque muitas pessoas veem, por exemplo, o Ministério da Cultura, como você citou, como um lugar para dar dinheiro para artista, né? E também, assim, tem muito essa visão de tipo, não, é porque a cultura é coisa de vagabundo, não sei o quê, mas, sei lá, de repente isso vem de uma pessoa que tem uma cultura religiosa muito forte, e é uma cultura, saca? E ao mesmo tempo, do outro lado, os artistas às vezes têm um certo preconceito em reconhecer que a cultura religiosa é cultura. Então, também passa nesse lugar de debater. E eu acho que a cultura é esse campo de disputa, né? É esse campo de disputa que eu tava falando. De, tipo, tem umas que eu quero combater e tem outras que eu quero que cresçam, né? E ela é algo como a política, né? É um campo de disputa, da gente dizer, não, vamos ter uma cultura
do machismo ou não vamos ter uma cultura do machismo? Vamos ter uma cultura do cuidar ou não vamos ter uma cultura do cuidar? Vamos ter uma cultura violenta, né? Vamos ser um povo que cultiva a violência e atos violentos e tudo mais? Ou vamos ter uma cultura de paz? Acho que passa por isso também, assim, entender que a cultura é um campo de disputa e que para a gente evoluir a gente precisa ouvir, debater, pôr na mesa essa disputa para ter diversidade, né? Ou a gente, por exemplo, um país super rico culturalmente, mas ainda tem muito espaço para diversidade. Quanto mais diversidade, mais rico a gente é. Por isso, nosso país também é um país super rico culturalmente, por isso a cultura ela é tão eficaz na economia também, né? E ao mesmo tempo é tão alvo. Infelizmente, toda essa riqueza faz com que a cultura seja um dos principais alvos quando a gente está falando de nazismo, de fascismo, quando a gente está falando de colonialismo. É através da cultura que você sobrepõe um povo, é através da cultura que você gera pensamento de manada. Então, assim, não à toa os pensamentos de direita se utilizaram disso como uma forma de sobrepor os pensamentos que já estavam instalados em grandes populações. Eu acho que bom, eu queria pontuar uma coisa, assim, eu acho que uma coisa é o pensamento de direita, outra coisa é o pensamento de extrema direita, né, que é o Sim, pensamento claro. fascista e tudo mais. Então, eu fazendo um apontamento assim, que eu acredito no que você está falando, mas não coloco essa conta na direita em Claro, si, no entendi. pensamento de direita. Às vezes o pensamento de direita tem uma ideia de elitismo cultural, né? Concordo. E não uma guerra à cultura, mas um elitismo cultural, de tipo, a cultura que a gente gosta é assim, e ela é chique, ela é mais rebuscada, ela é mais Requintada. importante. Então é tipo, às vezes um pensamento de tipo, ai, não, cultura é ópera, não funk, né? Vai para esse lugar. Agora, o pensamento fascista é de exterminar, né, de sobrepor uma cultura, né? Que é o pensamento de dominação de massa de sempre, né? Sempre foi assim. Uhum. Sempre que a ideia era dominar um outro povo, o primeiro ponto que você atacava era a cultura, porque é o que une, né? É onde o povo se reconhece, é onde ele entende, tipo, você é como eu, em algum Sim. aspecto, e faz sentido a gente se apoiar, e faz sentido a gente querer manter algumas coisas. Então, acho que nesse ponto é um fato. Sempre que tiver algum pensamento de sobrepor as diversidades que a gente pode ter, as coisas que nos unem e tudo mais, um ótimo ponto de ataque, né? Geralmente fascista, radical, é a cultura, né? Sim. E até voltando um pouco para esse ponto que a gente estava falando, né? Tipo, existe futuro sem cultura? Ou, tipo, qual é o futuro da cultura? A gente vai acabar caminhando para esse lugar onde se identifica a cultura como parte de um povo, parte de um modo de fazer, de um modo de viver, e a gente consegue também, acho que apaziguar um pouco essa sensação de que o Ministério da Cultura ou o investimento do governo em cultura é desperdício, ou essa verba deveria ser enviada para alguma outra pauta que eles acham que talvez seja mais importante, e a gente conseguir superar essa situação, esse pensamento, vai levar a gente a expandir, tipo, fortemente, porque aí a gente consegue conectar a cultura com todos os outros setores. Como você falou, né? A gente tendo uma visão bem mais ampla. E a gente tem uma possibilidade incrível agora para o futuro, com a tecnologia no agora também, de conectar culturas, né? Com De fazer certeza. essas conexões criativas que geram novas possibilidades, geram novos caminhos. Então, a gente tem uma chance de expandir, assim, culturalmente a humanidade, né? Muito, se a gente aproveitar disso, né? Porque, então o Brasil tem, por exemplo, o K-pop muito forte, que é uma cultura que foi investido, né, e tudo mais na Coreia. Então, essa é uma ideia que a gente também vai ter em pauta, eu acho que no futuro, quanto à cultura. Mas eu queria que a gente resumisse agora, para a gente fazer esse podcast curto, para as pessoas poderem, né, curtir ele de maneira rápida, ser leve. Então, eu vou resumir. Eu acho que
não existe futuro sem cultura. A questão é, que cultura é que a gente vai ter no futuro? Para mim é isso. Porque não tem como. Se tem humanidade, tem cultura. Mas qual é essa cultura? Aí é uma outra coisa, porque existem várias culturas, né? E acho que sempre vai ser esse espaço de diversidade. A cultura sempre vai ser esse espaço de diversidade. E mesmo que a gente não concorde com algumas culturas, elas não deixam de ser culturas. Né? Tipo, cultura gospel, que geralmente tem essa pauta. A cultura do funk, que também coloca as pessoas ali, tipo... Tá, mas isso é cultura? Tipo, né? Agora, essa classificação, se é bom ou se é ruim, tem a ver com o que você gosta. E não com o que é ou deixa de ser cultura. Né? Num contexto mais amplo. Pensando em futuro, eu acho que o que a gente pode esperar é que a cultura permeie cada vez mais todos os setores, que a gente tenha cada vez mais facilidade de trabalhar com tecnologia, que a tecnologia esteja cada vez mais integrada no nosso dia a dia, né? E inclusive no dia a dia de quem trabalha com manualidades, no dia a dia de quem trabalha com o corpo, a gente vai ter esses aprimoramentos, assim. Sim, vamos ter, né, os NFTs, a cultura vai se mesclar com a tecnologia, a gente vai criar novas formas de arte, de contato, acho que é por aí também. Concordo. Então, para finalizar, eu queria deixar uma pergunta para a gente, né, e aí eu quero deixar na pergunta, porque a ideia não é aqui, tipo, responder e ser uma verdade absoluta, a ideia é um debate, uma troca de ideia, como sempre foi, e discordar, concordar e ouvir outras pessoas agora. Então, eu queria deixar uma que é aqui, que eu anotei numa colinha que não dá para ver, mas está aqui, que é como você deseja que seja a cultura do futuro. Como você deseja que seja a cultura do futuro. Você e vocês que assistiram, espero que, se vocês tiverem interesse, respondam para a gente nos comentários da rede social onde tiver esse material. E é isso. Você tem algum recado? Quer concluir de alguma forma? Não, acho que realmente precisa de um outro podcast pra gente desenvolver essa pergunta, mas acho que é interessante pensar sobre isso. E segue a gente nas nossas redes, arcaria.navilab, em todas as redes. A gente está começando esse projeto e vai ficar super feliz de ouvir o que vocês tiverem para trocar com a gente. É isso aí. Esse projeto é um sonho nosso de tratar desses assuntos, de contribuir com o futuro da cultura e desses assuntos todos que a gente sempre pensa. É até um pouco difícil a gente seguir esse parâmetro de ser um pouco mais curto, porque essas conversas duram horas, dias e por aí vai, porque nos interessa muito. Espero que interesse vocês. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu!